Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para esta quarta-feira, 29 de novembro de 2023, para os jogos do Campeonato Brasileiro no mercado de escanteios. Se você não é inscrito aqui no canal, peço que você deixe seu like, sua inscrição e também ative o sininho das notificações. Dessa forma, toda vez que a gente lançar um vídeo novo por aqui, você vai estar sendo notificado, beleza? Então é isso, vamos lá para as nossas análises dessa quarta-feira. Quarta-feira recheada de Campeonato Brasileiro e a gente começa aqui com Santos e Fluminense. O Santos recebe em casa na Vila Belmiro o Fluminense aí pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos, que se encontra ali na 15ª colocação do campeonato, recebe em casa aí o Fluminense, 7º colocado da competição. Fluminense que já não disputa por mais nada nesse Campeonato Brasileiro. Atual campeão da Libertadores, garantido na próxima Libertadores também. E aí não somente cumpre tabela, não disputa por mais nada até o Campeonato Brasileiro finalizar. Por outro lado, o Santos está ali na 15ª colocação do campeonato, puxando aqui para vocês a tabela de classificação. O Santos disputa disputa por muita coisa ainda dentro do Campeonato Brasileiro. Disputa ali principalmente pela sua permanência na Série A do ano que vem. O Santos, lembrando aí que nunca caiu antes para a Série B do Campeonato Brasileiro. No mercado de escanteio, se a gente pegar aqui as médias das equipes, a gente tem um Santos que, entre marcados e sofridos, jogando como mandante, jogando em casa, tem uma média de 11,8 em escanteios dentro da competição. Uma média bem alta e que a gente deve levar em consideração aqui, principalmente dando um foco aqui nessa média de escanteios cedidos, média de escanteios contra. Uma média muito alta de 6,2 do Santos aí, uma equipe que dentro do Campeonato Brasileiro apresentou muitas oscilações dentro da competição, tanto é que está ali brigando pela sua permanência na Série A. Para esse jogo aqui, olhando as notícias com relação a esse jogo, eu já dei uma olhada, vi que o Fernando Diniz provavelmente vai levar a sua equipe reserva para essa partida, então a gente precisa ter bastante cautela, bastante calma ao analisar esse jogo aqui. Eu deixo para essa partida duas sugestões para vocês. A primeira é tentar pegar esse Race 3 aqui a favor do Santos. Se eu não me engano, já está com odds, com cotações aí de 1,61. Leva esse jogo pro ao vivo e tenta pegar aí com odds a partir de 1,70 o Race 3 a favor do Santos, beleza? E a minha segunda sugestão para vocês é buscar o escanteio limite no primeiro tempo. Se a gente buscar aqui as odds, as médias, né, do Santos e do Fluminense no primeiro tempo, a gente consegue ver que são equipes que têm médias altas dentro da competição para o primeiro tempo. Então, eu gosto de pensar aqui no escanteio limite na primeira etapa para Santos e Fluminense. E o segundo jogo de hoje fica por conta de Flamengo e Atlético Mineiro. Jogão aí, o Flamengo que está na segunda colocação do campeonato recebe o Atlético Mineiro na quarta colocação, dois times que disputam ali o título do campeonato, beleza? Trazendo aqui para vocês as médias de escanteios de Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo aí tem uma média entre marcados e sofridos de 10,4 em escanteios dentro do Campeonato Brasileiro. E o Atlético Mineiro, quando joga na condição de visitante, tem uma média aí de 11,1 em escanteios dentro da competição. Se a gente pegar aqui as médias separado de Flamengo e de Atlético Mineiro, a gente consegue ver que do lado do Flamengo, o Flamengo tem uma média ali a seu favor de 6 escanteios marcados quando joga dentro do Maracanã, quando joga dentro de casa. E o Atlético Mineiro, apesar de ser uma equipe que marca uma média considerável quando joga fora de casa, sofre muito em escanteios quando está jogando na condição de visitante. Para esse jogo aqui, eu gosto muito do acima de 8,5, mais de 8,5 cantos, e é essa a minha primeira sugestão para vocês. A segunda sugestão para vocês vai estar lá no bilhete pronto no final do vídeo, então fica até o final desse vídeo
e garante aí a nossa dupla do dia, beleza? Próximo jogo da noite aqui no Campeonato Brasileiro fica por conta de Bahia e São Paulo. O Bahia, que está ali na 17ª colocação da competição, recebe um São Paulo que está na 11ª colocação do campeonato. Falando no mercado de escanteios para essas duas equipes, nesse jogo a gente precisa ter bastante cautela, beleza, pessoal? A gente vai ter aqui um Bahia que está precisando muito de resultados dentro da competição para permanecer na Série A do ano que vem e vai estar disputando aí contra um São Paulo que já não disputa por mais nada, assim como o Fluminense no primeiro jogo que a gente analisou aqui, não disputa por mais nada, tá aí cumprindo tabela, cumprindo jogos até o final da competição, beleza? A gente tem aqui para o mercado de escanteios, o Bahia, que jogando em casa tem uma média de 10,6 em escanteios dentro da competição, e o São Paulo, que tem médias aí entre marcados e sofridos de 8,3 em escanteios dentro do Campeonato Brasileiro, beleza? Para esse jogo aqui, a minha sugestão para vocês vai no mercado de handicap canto. Se a gente trouxer aqui para vocês, vocês conseguem ver que o Bahia é uma equipe que cumpre bastante os seus handicaps quando joga em casa. E eu gosto muito da linha pré-jogo que a gente já tem aí, o handicap menos 1,5 a favor do Bahia. O Bahia costuma cumprir esse handicap em 70% das chances, das vezes que disputa dentro de casa, dentro da Arena Fonte Nova. Então eu gosto muito e essa é a minha sugestão pré-jogo para esse jogo aqui. Bahia e São Paulo, handicap menos 1,5 a favor do Bahia. Próximo jogo aqui do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá recebe o Internacional pela 36ª rodada da competição. O Cuiabá, que se encontra ali em 9º colocado, recebe o Internacional, que está ali na 12ª colocação da competição. Ou seja, dois times que estão no meio de tabela. Beleza, pessoal? Se a gente pegar aqui as médias de Cuiabá e Internacional, são duas equipes que têm médias bem parecidas para o mercado de escanteios. O Cuiabá, quando joga como mandante, tem médias ali entre marcados e sofridos de 10,3 em escanteios. E o Internacional, quando joga na condição de visitante, tem uma média ali de 10,2 entre marcados e sofridos. Para esse jogo aqui, eu gosto de pensar no acima de 7,5, mais de 7,5 cantos para Cuiabá e Internacional. E o próximo jogo desta quarta-feira fica por conta de Coritiba e Botafogo. Coritiba ali, 19º colocado, recebe o 3º colocado Botafogo. Se a gente puxar aqui as médias de escanteios, tanto de Coritiba quanto de Botafogo, a gente consegue ver que o Coritiba, jogando em casa, tem uma média aí de 11 escanteios entre marcados e sofridos. 4,2 a seu favor e 6,8 cedidos, ou seja, mesmo jogando em casa, é uma equipe que cede muitas oportunidades a seu adversário, cede muito ali em escanteios quando joga em casa o Coritiba. Pelo lado do Botafogo, Botafogo é uma equipe que entre marcados e sofridos dentro do campeonato tem média aí de 8,9 em escanteios quando joga como visitante. O Botafogo não é uma das equipes que mais produz em escanteios jogando como visitante, pelo contrário, é uma das piores equipes aí quando o assunto é marcar escanteio fora de casa, tem uma média aí de 2,8 apenas jogando como visitante, uma média muito baixa para o Botafogo. Por outro lado, é um time que cede muitas oportunidades também como visitante, tem uma média aí de 6,1 em escanteios dentro da competição. Para esse jogo aqui, eu deixo para vocês de sugestão o acima de 8,5, mais de 8,5 cantos para Coritiba e Botafogo. E o último jogo desta quarta-feira fica por conta do nosso líder Palmeiras, que recebe o América Mineiro, o último colocado da competição. O Palmeiras que enfrenta aí o América Mineiro no Allianz Parque em São Paulo. Para o mercado de escanteios, a gente tem aqui médias do Palmeiras jogando dentro de casa de 7,7 em escanteios entre marcados e sofridos. É uma equipe que marca muito escanteio e que cede muito pouco. Por isso, essa média
Provavelmente você deve ter estranhado essa média bem baixa do Palmeiras, né, entre marcados e sofridos, uma média de 7,7 dentro do Campeonato Brasileiro, jogando como mandante. O Palmeiras tem médias ali aproximadamente de 6 escanteios quando joga como mandante e quase não sofre escanteios quando joga dentro de casa. Por isso, essa média. Por outro lado, o América Mineiro tem uma média aí de 11,4 em escanteios dentro do campeonato. Se a gente olhar aqui, é muito curioso, porque o América Mineiro tem uma média ali de 3,9 marcados e de 7,5 cedidos, ou seja, a média acaba sendo um pouco mais alta, exatamente pela quantidade de escanteios cedidos quando joga fora de casa, ok? Minhas sugestões para esse jogo aqui são duas. A primeira é no criar aposta lá da Bet365, escanteio do Palmeiras nos primeiros 10 minutos, com odds aí 1,83 nesse momento. Você vai lá e bota o Palmeiras para marcar pelo menos um escanteio nos primeiros 10 minutos. E a minha segunda sugestão para esse jogo, Palmeiras e América Mineiro e Palmeiras, é o acima de 8 cantos. Então, para estar saindo aí pelo menos 9 escanteios entre Palmeiras e América Mineiro. E essa é a nossa dupla do dia para esta quarta-feira, 29 de novembro de 2023. Acima de 8 cantos no jogo do Bahia e do São Paulo e acima de 8 cantos também no jogo do Fluminense e Atlético Mineiro, dando uma odd aí de 2,4 nesse momento. Aposta que eu registrei lá na Bet365, beleza, galera? Então essa é a nossa duplinha para esta quarta-feira. Então é isso, galera. Essas são as minhas análises para essa rodada aí no meio de semana, para essa rodada desta quarta-feira, 29 de novembro de 2023. Espero ter conseguido aí lhe ajudar nesses jogos dessa quarta-feira e ter lhe ajudado aí também no seu planejamento de jogos para o mercado de escanteios, ok? Então é isso, nos vemos aqui no nosso próximo vídeo de palpites. Tamo junto!